Boa tarde, gente, tudo bem? Agora sim, online, ao vivo. Tudo bem com vocês? Chegamos ao capítulo 19, Cultivando a Comunidade, do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos chegando na metade dele já, hein? Boa tarde, Irla Mirelli. Boa tarde, Viviane. Diretora Kátia também entrou. Boa tarde a todo mundo. Tudo bem com vocês, gente? Vamos lá então, capítulo 19, Cultivando a Comunidade. Nós estamos falando sobre comunhão, que é a importância da comunhão, falamos um pouquinho a respeito da igreja, né? Na verdade, basicamente, está falando da importância das pessoas para terem um propósito de conviver melhor em comunidade, tenham realmente o princípio da comunhão, né? O que é comunhão? E é isso que o livro está trabalhando nesses capítulos aqui. Bom, gente, ele divide aqui, né? O Rick Warren, ele divide a questão da comunhão, de como cultivar a comunidade, como que deve ser, quais são os itens que devem ter, né? Por exemplo, a vida em comunidade exige, a primeira coisa que ele fala aqui é sinceridade. Vamos começar a falar então sobre sinceridade. Lá na página 167 fala assim: você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, claro. Gente, nós temos que falar a verdade, não omitir nada, né? Até mesmo Salomão disse assim: a resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Quando a pessoa ela quer que a gente fale a verdade. Quando nós falamos uma coisa somente maquiada, as pessoas não querem bajulação, né? Ele até diz aqui, tem pessoas, mais para frente ele diz, né, que as pessoas preferem uma resposta sincera, uma opinião sincera, um comentário, uma puxada de orelha às vezes, do que uma bajulação. Porque a bajulação não vai nos ajudar a crescer e a verdade vai. Né? Até diz aquele famoso versículo que ficou bastante usado também em campanha política, né? E conhecereis a verdade vos fará livres, né? Vos libertará. E essa é uma verdade, a verdade sobre nós mesmos, das mancadas que nós damos, das coisas que nós fazemos, nos liberta do erro, de cometer o erro novamente. Então é saudável sim tomarmos às vezes puxadas de orelha. Seguindo aí, até ele fala a respeito da importância disso numa comunidade, para que as pessoas umas ajudem as outras a se corrigirem, né? Repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar e tal, e gentilmente ajudar essa pessoa a se corrigir. Isso é muito legal. Ainda falando sobre sinceridade, vou acelerar que tem muita coisa para falar, tá? Ele comenta aqui na página 168. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Não tem como você contar uma mentira sem se afetar. Gente, a mentira é uma das coisas que Deus mais abomina, né? Quem que é o pai da mentira? O capeta, né? O diabo é o pai da mentira. E quando nós mentimos, por mais que seja aquelas mentiras que se fala, não dá nada, isso não dá nada, são mentiras convenientes. Não existe mentira conveniente. Existe farsa, existe coisas que não cabem. Hoje, inclusive de manhã, eu estava assistindo uma pregação sobre isso. Falava a respeito de as pessoas, tem mentiras que precisam ter, sabe? Tem pessoas que têm esse discurso de que existem mentiras necessárias. Se a gente partir por esse prisma, então daqui a pouco não tem mais evangelho. Daqui a pouco você pode jogar a Bíblia no lixo, porque aquele livro está contando mentira, então. Entendeu? Aquele livro está que ironia. Daquele livro está mentindo. Não. Sim, sim, não, não. Mentira é mentira e ponto final. Tá? Já teve situações, eu já vi, não vou entrar em detalhes aqui, mas gente, eu já estive em situações que uma pessoa superior a mim me induziu a mentir. Em trabalho, há muitos e muitos anos atrás. No início eu era moleque. E aquilo me deixou assim... Eu coloquei a pessoa na parede, desculpa, eu não minto. Não, mas não é mentir. Eu falei, pra mim isso é mentira. Sabe, as pessoas tentam dar uma maquiada. Não, veja bem, não é assim. Gente, a verdade vai vir à tona em algum momento. É mais bonito você falar, né? E quando você mente, na verdade você está querendo se enganar. Aí o grande problema é que pessoas que mentem, têm isso por hábito, muitas vezes elas mentem tanto que elas acreditam na própria mentira que elas inventaram, sabe? Tem pessoas que acreditam naquilo que elas mesmas estão contando de mentira. Ela se tornou tão visceral, tão real para elas, né? Aí tem, lógico, gente, a gente entra em questão de narcisismo, né? Tem um temperamento psicótico, né? Narcisista.
do espectro narcisista, a pessoa ela não tem empatia nenhuma, é outra coisa. Que daí é uma psicopatia e tal. Aí a pessoa ela acredita mesmo nas mentiras que ela conta, ela persegue os outros e acha que os outros estão perseguindo, aí é outra coisa. Estamos falando de pessoas normais. Estamos falando de pessoas como eu e você. Estamos falando de pessoas que querem seguir a Cristo, querem ter uma vida com propósitos, querem realmente viver o máximo possível do que Deus tem para a vida delas. Tá? Então, não deixe espaço para mentira nem a pau. Nem a pau. Então, e aí fala também, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo de abertura desse capítulo aqui, que é muito bom o vídeo de abertura. Ele fala a respeito de que é necessário nós passarmos por alguns conflitos para estabelecermos intimidade, para estabelecermos maturidade no relacionamento. Por isso que, gente, bodas de ouro, né, 50 anos de casado, por que as pessoas falam, nossa, de ouro vale muito? Porque imagina que um casal com 50 anos de casado passou para chegar aos 50 anos de casado. Muito conflito, muitas diferenças. Imagina que passou, de repente, uma amizade de 10, 15 anos, como eu, graças a Deus, tenho. Né? Eu já tive altos e baixos com meus amigos. E a gente olha para trás, a gente olha e se vê ainda como amigo, isso reforça tanto nossa amizade. Nós somos amigos há mais de 15, há mais de 10 anos. Então passamos por maus bocados, né? Carregamos os fardos uns dos outros. Isso é muito legal. Então o túnel do conflito é necessário passar. Às vezes é bom a gente ter conversas difíceis. Nós precisamos ter conversas difíceis às vezes com algumas pessoas. É sentar, tirar o elefante da sala, né? Conversar claramente, com educação, conversar com a pessoa como se fosse um médico, contando o problema exatamente, com delicadeza, né? Fazer perguntas para as pessoas que estão envolvidas ali, para ver também a reação delas, porque às vezes a gente está errado, a gente acha que a gente está tendo uma conversa difícil com uma pessoa difícil, na verdade a pessoa difícil somos nós. Então é bom nós ponderarmos muito bem. Seguindo aí, outra frase que eu grifei aqui, quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. Resumindo aí o que seria a importância dessa sinceridade. Quando você trabalha com sinceridade, você atrai as pessoas para mais perto de você, que eles sabem que de você não vai sair mentira. Né? E também, aí tem outro lado, tá, gente? Aí tem um outro lado a respeito do excesso de sinceridade. Se é que eu posso falar assim, gente. Excesso de sinceridade. É estranho falar assim, excesso de sinceridade. Não é bem isso. É a franqueza desmedida. Talvez seja isso. Que ele comenta aqui, né? A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que se quer, onde quer e sempre o que se quer, né? Não é grosseria. Nós não podemos ter uma falta de noção com aquilo que a gente diz. Não, eu falo na cara mesmo. Eu vou falar, não, eu estou sincero, eu sou franco. Falando francamente é assim, a pessoa vomita um monte de coisa. Tem um pastor, o pastor que é líder da minha igreja, o pastor Aquiles, ele é sensacional. Ele falou assim, gente, tem pessoas que cometem sincericídio. O que é? É de tão sincero que ela se mata. Ela mata relacionamentos, ela se mata no relacionamento. Então ele fala, não cometa sincericídio. E às vezes nós somos assim. Não, eu falo na cara, não tem que falar. É o seguinte, senta aqui. Eu falo umas poucas e boas pra você. E mais um. Pá. E aí? Você falou a verdade e matou o relacionamento. Acabou com você no relacionamento. Você se matou na hora que você falou com a sua sinceridade tão exacerbada. Diretora Kátia, gostei muito desse capítulo pelo tema relacionamento. Acredito que antes de comungarmos na igreja, precisamos sermos verdadeiros, respeitosos com as diferenças, sigilosos. Importante, aí cortou aqui. Realmente, tem todos isso, né? A questão do sigilo também, nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui. Mas realmente. Então, gente, só para fechar esse negócio de sinceridade, cuidado com o excesso, às vezes, de falar demais. Não vou falar porque a pessoa. Tem um princípio de relacionamento que é muito interessante. Não fale nada para alguém que essa pessoa não esteja preparada para ouvir. Saiba escolher as palavras que você vai dizer. Não é fácil. Porque a gente erra. Às vezes solta uma palavra, não pega bem. Mas escolher as palavras certas para aplicar para a pessoa também
é agir em amor, né? Também é querer o bem da pessoa. Tá? Agora, não sei que você queira realmente avacalhar com tudo, daí é complicado, né? Daí você tem que tratar primeiro em você. Você não consegue ter um relacionamento querendo avacalhar o outro, querendo menosprezar o outro. Nós vamos ver, inclusive, no próximo capítulo, se eu não me engano, eu estava dando uma olhadinha, que ele comentou até uma coisa aqui que... Bom, falar de outro capítulo é dar uma misturada. Mas, assim, tem algumas coisas que nós temos que abolir dos nossos relacionamentos. Sabe? Algumas ruminações do passado, sabe? Tipo, jogar na cara, acusar, tal. É como se fosse uma guerra onde os dois lados têm que decidir não usar essas bombas atômicas, que entra no consenso. Essas bombas são perigosas demais para nós usarmos. Então, os dois lados de um conflito usar esse tipo de ataque não podemos permitir nessa nossa guerra, nessa nossa batalha, nesse nosso enfrentamento. Tá? Mas, enfim, seja sincero, cuidado com as palavras, escolher muito bem como falar sem perder o respeito. Também a vida em comunidade exige humildade, né, gente? Eu até grifei uma frase que eu achei linda aqui, ó. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Olha que legal. A humildade é um unguento, né, um óleo, né, um curador que acalma e suaviza as relações. Gente, quando nós agimos com humildade, sem querer parecer um mais que o outro, as coisas ficam mais... fluem melhor. As pessoas não precisam ficar cheias de dedos com você para conversar com você. Sabe que você é você. Você está sendo você mesmo. Olha só, tem outra frase aqui. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Né? Qual roupa, com que roupa eu vou me relacionar com as pessoas? A vestimenta moral da humildade. É você simplesmente ser humilde, não querer ser maior do que os outros. Achei interessante também na página 170, ele falando assim: você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas. Admitindo suas fraquezas é uma maneira de você demonstrar humildade. Sendo paciente com as fraquezas dos outros também é uma maneira de você demonstrar humildade. Mostrar paciência, os outros têm fraqueza, você não tem essa fraqueza, mas você seja paciente com as dificuldades dos outros. Estando aberto a admoestações, tipo, quando você é aberto a puxões de orelha, quando as pessoas podem puxar sua orelha, isso também é uma mostra que você está sendo humilde. E também pondo os outros em evidência. O que é isso? É você fazer com que as pessoas apareçam, não você querer ser o dono da rodinha, o dono da fala, sempre o centro das atenções. Gente, se a pessoa tem esse vício de ser o centro das atenções, ela está doente. Ela está doente. Não pode, se a pessoa querer ser o centro das atenções, ela está com uma carência absurda, está doente de carência, ela precisa ser vista, olhada, admirada, aplaudida. Quem precisa ser o centro das atenções, né? A gente precisa, como quem demonstra humildade? Vamos posicionar no sentido de, poxa, deixa o outro falar. Vamos conversar, quero ouvir o outro também. Temos dois ouvidos e uma boca só. Ó, a proporção 2 para 1. Ouvir mais e falar menos. Né? Aí, gente, dois versículos aqui sensacionais que eu achei legal. Tá aqui, ó. Que Paulo orienta, né? Vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. E outra coisa que ele fala, isso ele fala em Romanos, e outra coisa que ele fala aos Filipenses, ele fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí uma frase que o Rick Warren, né, o autor, ele comenta é o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Não fico pensando só em mim, mas eu penso mais nos outros. Não é pensar menos de mim, não é que eu falar, eu sou menor, isso aqui não, se menosprezar diante do outro. Não, mas é pensar menos em mim, mais nos outros. E também a vida em comunidade exige cortesia. O que é ser cortês, gente? Nós somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. E tem gente que nos irrita, né, gente? Tem as pessoas difíceis, né, que ele fala aí em seguida. As pessoas difíceis que aparecem na sua vida são um teste para você, muitas vezes para todos nós. Todo grupo tem uma pessoa difícil ou várias pessoas difíceis. E essas pessoas geralmente têm, segundo aqui que ele fala, né, carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Ou seja, as pessoas não sabem conviver em sociedade. Você talvez tenha uma habilidade de conviver socialmente que outras pessoas não têm. Então, paciência. Paciência, tá? E aí eu
grifei esse trecho aqui, até coloquei no post de hoje. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Eu ouvi uma vez uma frase do pastor Lucinho Barreto, que ele falou que ele não gostava de uma pessoa dentro do grupo jovem dele. Ele era adolescente, ele era jovem ainda, ele não era pastor, nada. Mas ele não gostava, a pessoa chegava, ele saía de perto, ele achava insuportável essa pessoa. Nossa, a pessoa é sem noção, não gosta dessa pessoa. Até que um dia alguém convidou ele para sair como um pessoal, ele falou, fulano, vai. Ele falou, vai. Então acho que eu não vou. Ele falou, meu, por que você não gosta dele? Ele falou tudo que ele não gostava no cara. Eu não gosto dele por causa disso. O cara chamou a atenção dele e falou, cara, você sabia que ele toma remédio para ser daquele jeito? Ele tem um distúrbio mental violento. Ele toma tipo 13 comprimidos por dia para manter a sanidade mental dele naquele nível. E aí o Lucinho, né, ele se assustou e falou, caramba, eu não passo por esse problema que esse cara passa. Eu não tenho que tomar remédio para cuidar da minha mente, coisa que esse cara tem que passar. Então esse cara ele passa um perrengue para conviver socialmente, porque ele tem um problema que eu não tenho. E ele começou a mudar o comportamento dele em relação a esse rapaz. Ele começou a se aproximar, sabendo da dificuldade dele, começou a tratar ele melhor que todo mundo. Ele começou a descobrir que o problema estava nele, não estava no cara. É na maneira que nós encaramos o outro. Tem uma frase, acho que não sei se é do Abraham Lincoln ou Thomas Jefferson, algum presidente norte-americano já falecido. Ele disse assim, eu não conheço, acho que é Abraham Lincoln, eu não conheço muito, a frase eu não gosto muito daquela pessoa, preciso conhecê-la melhor. Olha que legal. Não gosto muito daquela pessoa, preciso conhecê-la melhor. O que significa isso? Que não é que, não gosto, vou excluir, tchau, vaza, suma da minha vida. Não gosto, preciso conhecer melhor. Tá? O problema é que nós, às vezes, não gosto, tchau, desaparece da vida. Tá? A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. E aí ele continua falando sobre sigilo, né, gente? Agora ele trata sobre a questão do sigilo de declaração. Poxa, acelerar, já passou o tempo. Sigilo, gente. O que é sigilo? Não é ficar em silêncio quando alguém conta alguma coisa, mas é se certificar que aquilo que foi comentado no grupo será restrito ao grupo, tá? E aí Deus deixa claro, aí também a respeito de sigilo, tem pessoas que às vezes gostam de fazer fofoca, né? E Deus deixa claro que essas pessoas que fazem fofoca têm que ser advertidas. Então assim, ele colocou aqui, Deus nos orienta a advertir que os que causam dissensão entre cristãos, né, de fofoca, essas coisas, têm que ser admoestados, precisam ter uma orelha puxada aí. Eles podem até, e esses que são admoestados por estarem causando fofoca e tal, podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Ou seja, é melhor tirar uma pessoa que está estragando a comunhão do que você estragar toda a comunhão de todo mundo e várias pessoas se perderem. Gente, você sabe que eu sou viajado, já viajei para vários lugares e já conheci várias igrejas em várias partes do mundo. Eu conheci já um irmão que falou que ele veio de uma igreja, que a igreja ela se desapareceu a igreja por causa de uma ou duas pessoas que eram da mesma família e destruíram a comunhão da igreja. Criavam fofoca, intriga, falavam mal de um, daqui a pouco a igreja desapareceu, não existe mais essa igreja. Ele saiu daquela igreja e foi para outra daí porque ele se sentiu devastado. Mas aquela igreja que era para ser uma porta de salvação para pessoas necessitadas, né? Uma instituição para ajudar as pessoas, de repente desapareceu por causa de picuinha, por causa de coisinhas pequenininhas. Chato, né? Então, essas pessoas que causam problemas precisam ser admoestadas, né? Chamada atenção, porque senão pode estragar toda a comunhão. E também exige constância, né, gente? A vida em comunidade exige constância. Relacionamentos exigem tempo. Depois nós temos que ter o hábito de nos reunir, cultivar a nossa frequência em poder reunir as pessoas e poder ter comunhão. Não adianta, você não consegue ter proximidade, relacionamento, intimidade com pessoas que você não vê com frequência, tá? E aí, finalizando aqui, ele comenta
Que você tem que se reunir mesmo quando você não está com vontade, porque você sabe que aquilo é importante para a sua vida espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. E aí, gente, para finalizar, é um resumo aqui. Ter comunhão, é o último parágrafo, tá, do texto. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Ou seja, o meu relacionamento com o outro é um ensaio para a eternidade. Legal, né? Gente, e foi isso, capítulo de hoje, capítulo 19, finito. Amanhã, não ia falar em espanhol, amanhã vamos começar o capítulo 20, estamos chegando na metade do livro já, hein? Maravilha. Deus abençoe vocês, uma excelente noite de domingo, para quem vai à igreja, Deus abençoe, e até amanhã às 9 da noite. Tchau, tchau.